Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Inglês Descomplicado, o canal onde você aprende inglês de verdade, sem enrolação, com bem pouquinha gramática, somente o necessário para que você aprenda esse idioma maravilhoso que é o inglês. Aqui para você eu trago uma frase aqui em inglês com uma tradução e também com a transcrição fonética da frase de uma forma conectando as palavras, de uma forma que vai fazer com que você entenda bem a questão do falar no inglês. E uma coisa que eu friso muito aqui no canal é a questão da repetição. Através da repetição, o idioma vai entrando na sua cabeça, porque não adianta eu chegar aqui e saber o entendimento dessa frase se eu não sei falar essa frase. Que se alguém falar para mim, eu não vou entender o que ela está dizendo, porque eu não entendo a conexão entre as palavras. Então aqui eu procuro abordar isso. Eu procuro abordar a questão da repetição das palavras para que você entenda o inglês de verdade. A primeira frase diz assim: That's a good idea. That's a good idea. Essa é uma boa ideia. That's a good idea. Essa é uma boa ideia. Aqui em cima, veja como fica simples de você falar a estrutura completa com a ligação das palavras. That's a good idea. Ou seja, percebeu como fica mais simples? Você vem aqui e tem o that's a good idea. Aqui eu pronunciei palavra por palavra. That's a good idea. Essa é uma boa ideia. Mas quando for falar rápido, vai ficar that's a good idea. That's a good idea. Quando você estiver falando, ouvindo alguém falar no inglês, eles não vão falar that's a good idea. Eles vão falar that's a good idea. That's a good idea. Então, como eu falo sempre aqui, a repetição é a chave. Então, vamos lá, repetir a sentença por completo. Primeiramente aqui em cima, that's a good idea. That's a good idea. That's a good idea. Até que o seu cérebro se acostume. That's a good idea. That's a good idea. Essa é uma boa ideia. That's a good idea. That's a good idea. That's a good idea. That's a good idea. Não se envergonhe de repetir. Fale o idioma. Crie uma memória muscular na sua boca, na região da sua boca, e o seu cérebro vai fazer a associação entre o entendimento da frase em português e a estruturação em inglês, que você também está vendo aqui. Os seus olhos estão vendo, você está repetindo com a sua boca, falando, e o seu cérebro vai armazenando. That's a good idea. That's a good idea. That's a good idea. Essa é uma boa ideia. Então, repita quantas vezes você achar necessário. 10 vezes, 15 vezes, 3 vezes. Vai depender de você. That's a good idea. That's a good idea. Eu sempre gosto de repetir as frases novas que eu aprendo. How's your family? How's your family? Como está a sua família? How's your family? Como está a sua família? Aqui em cima, how's your family? How's your family? How's your family? Como está a sua família? Então vamos lá repetir. How's your family? How's your family? How's your family? How's your family? Aqui embaixo no amarelinho, how's your family? How's your family? Como está a sua família? Como está a sua família? How's your family? How's your family? Como está a sua família? How's your family? How's your family? Como está a sua família? Então é repetir. A chave é repetir. Não tem mágica nenhuma. O que você precisa fazer no inglês é entender a estruturação e repetir. Não adianta ficar buscando gramática demais. Por que que isso é assim? Por que que isso é daquele jeito? Porque você pode até alcançar seu objetivo estudando muito através da gramática, só que leva muito mais tempo. Vai levar um tempo absurdo para poder você entender os padrões. E outra, quando a gente busca aprender muito por gramática, na hora de falar, na hora de dizer, na hora de falar as estruturas, você vai ficar, a sua mente vai querer buscar a gramática. E na nossa língua materna, a gente sabe que não é assim. Quando a gente está falando nosso português ali, você não pensa para falar. Você não pensa, aquela regrinha do português, vou colocar um aqui. Antes de P e B se usa M. No português tem essa regrinha. Também, tambor.
tampa, ou seja, antes de P e B sempre tem um M no português. Mas se a gente for aprender isso, eu aposto que alguns de vocês não sabiam dessa regra em português e mesmo assim vocês falam português. Então, é isso que eu quero explicar para você, que a gramática ela é essencial, sim, mas no momento certo. Eu tenho certeza que nenhum de vocês está aprendendo inglês para escrever um livro. Então, a gente não vai precisar desse aprofundamento gigante na gramática. A gente, claro, vai abordar coisas que são necessárias. Não é uma gramática. Você não vai querer se tornar um professor de inglês de universidade, aquela pessoa extremamente dotada na língua. Não, a gente está buscando aqui aprender a falar e entender o básico da língua. How's your family? Como está a sua família? Então, quando você for perguntar isso, how's your family? Você vai só dizer, how's your family? Como está a sua família? Próxima estrutura, let's go together. Let's go together. Vamos juntos. Let's go together. Vamos juntos. Aqui em cima, let's go. Aqui o go. Go. Não é go, é go. Let's go together. Together. Eu até separei porque é uma palavra grande. Separei aqui para vocês entenderem a pronúncia. Together. Let's go together. Let's go together. Vamos juntos. Então vamos repetir aqui. Let's go together. Let's go together. Let's go together. Let's go together. Vamos juntos. Let's go together. Let's go together. Vamos juntos. Então a repetição é chave. Não adianta, não tem outro caminho. Tem que repetir as sentenças para elas entrarem na sua mente, para você criar uma memória muscular, para elas virem automáticas na sua cabeça. Let's go together. Vamos juntos. Let's go together. Vamos juntos. Vamos juntos aprender. Thank you very much. Thank you very much. Muito obrigado ou muito obrigada. Thank you very much. Muito obrigado ou muito obrigado. Outra regrinha aqui no português também que o homem diz obrigado e a mulher diz obrigada. Ou seja, são regras do português que a gente fala aqui, mas a gente sabe que essa gramática, muitas vezes, a gente sabe falar. A gente sabe dizer um obrigado e um obrigada. Mas muita gente também não sabia que o homem diz obrigado e a mulher deve dizer obrigada. Thank you very much. Aqui no inglês, o thank you, que é o obrigado, ele não tem essa distinção. Tanto o homem quanto a mulher vai falar o thank you. Thank you very much é muito obrigado ou muitíssimo obrigado. Thank you very much. Thank you very much. Vamos lá repetir? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Aqui embaixo. Thank you very much. Thank you very much. Muito obrigado ou muito obrigada. Thank you very much. Thank you very much. Muito obrigado. E aqui essa próxima é quando uma pessoa diz para você thank you ou thank you very much. Como é que a gente diz de nada em inglês? É somente isso aqui. You're welcome. Interessante aqui que se essa palavra welcome, ela significa bem-vindo em inglês. Ou seja, you are welcome, você é bem-vindo. Veja como às vezes também ficar se perguntando, por que que isso é assim no inglês, não nos leva a nada. Porque as línguas elas têm o seu jeito próprio de funcionar. Para eles faz sentido dizer isso, que é o nosso de nada. You're welcome, de nada. Alguém disse para você disse obrigado para alguém, thank you very much. A pessoa vai dizer you're welcome, de nada. Tem outras formas de dizer? Tem outras formas de dizer o de nada, o equivalente do de nada. Mas essa aqui é a mais básica, a mais usada e é a que você precisa aprender. You're welcome, de nada. Aqui na pronúncia, you're welcome, you're welcome, you're welcome, you're welcome, de nada. Ou seja, alguém falou obrigado e o outro respondeu you're welcome, de nada. You're welcome, you're welcome. Repitam. You're welcome. Repitam até que a sua cabeça automatize tudo isso. You're welcome, you're welcome, you're welcome, you're welcome. De nada.
Essa outra estruturazinha aqui também é muito usada, é o take care. Esse take care é o nosso cuide-se, ou então se cuida. Quando você está se despedindo de alguém, take care, cuide-se, ou então se cuida. Aqui nós vamos juntar as duas palavras numa só, na pronúncia. Take care, take care, take care, take care. Está se despedindo de alguém? Take care, cuide-se ou se cuida. Essa próxima estrutura aqui. I've heard a lot about you. I've heard a lot about you. Já ouvi falar muito de você. I've heard a lot about you. Já ouvi falar muito de você. Agora aqui na pronúncia, I've heard a lot about you. Veja como ficou mais fácil de falar. I've heard a lot about you. Já ouvi falar muito de você. I've heard a lot about you. Já ouvi falar muito de você. I've heard a lot about you. I've heard a lot about you. Você vai olhando aqui primeiro e depois, quando você falar algumas vezes aqui, você vai falar olhando para a amarelinha, para o seu cérebro associar o som às letras também, que é muito importante. I've heard a lot about you. I've heard a lot about you. I've heard a lot about you. Aí você vem aqui para baixo. I've heard a lot about you. I've heard a lot about you. I've heard a lot about you. Ou seja, já ouvi falar muito de você. Essa frase aqui é interessante porque ela é de contexto. Ela é no contexto de trabalho, quando você está falando com alguma pessoa e você vai perguntar para ela, What do you do? What do you do? O que você faz? Ou seja, qual é a sua profissão? What do you do? What do you do? O que você faz? Aqui em cima na pronúncia vai ficar bem facinho, porque a primeira coisa que a gente vai tirar é esse Tzinho aqui na fala rápida. Vai ficar What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Veja como ficou simples do que você falar What do you do? What do you do? What do you do? O que você faz? Vai ficar somente What do you do? What do you do? What do you do? Tem até outra extensãozinha dessa estrutura que diz assim What do you do for a living? O que você faz para viver? Ou seja, é o mesmo sentido do What do you do? O que você faz? Se você já tiver numa conversa que remete a trabalho, você dizendo só What do you do? O que você faz? A pessoa vai entender você 100%. What do you do? O que você faz? Próxima estrutura aqui. Where do you live? Onde você mora? No vídeo passado, eu até coloquei lá, falei sobre essa palavra, que é where. E nós estávamos tratando do verbo to be lá no passado, que era were. Então, está aqui a palavra where e aquela é were. Where, para quem assistiu o último vídeo, sabe do que eu estou falando. Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Onde você mora? Aqui em cima, where do you live? Where do you live? Onde você mora? Ou onde você vive? Where do you live? Então vamos repetir aqui bastante vezes. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Perceba que as estruturas vão ficando comuns na sua cabeça. Quando você vai repetindo muitas vezes, a estrutura vai ficando comum, ela vai ficando memorizada. E essa memória, se você for exercitando ela na repetição, ela vai fixando na sua cabeça e ela não sai mais. Porque quando você encontrar estruturas similares, o seu cérebro vai fazer essa associação. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Então não tem segredo, não tem mágica, eu não conheço ninguém que testou um método espetacular no inglês que foi dormir e no outro dia acordou falando inglês. As pessoas que eu conheço que desenvolveram inglês num nível muito avançado, elas colocaram a mão na massa e todas elas tinham uma coisa em comum, que é isso.
a repetição das estruturas, é a repetição até a fadiga. Quando a gente está na academia treinando, quem quer uma hipertrofia, aumentar os músculos, você tem que treinar o músculo até a fadiga. Então, no inglês, no aprendizado de línguas, de idiomas, não é diferente. Tem que botar a mão na massa. Tem que repetir as estruturas, do mesmo jeito que você faz a repetição do exercício. Vai todo dia para a academia para construir músculos e você fica 1% melhor todo dia, 1% melhor todo dia. Quando você perceber, você está cheio de músculos. No inglês, não é diferente. Você vai treinando aí todo dia, repetindo as frases, assistindo aqui os vídeos do canal. Tem uma playlist imensa com vários vídeos. Você vai fazendo suas anotações, vem aqui todo dia, assiste os vídeos, pratica, pratica. Quando você perceber, você já vai ter um vocabulário imenso e a sua memória muscular na região da sua boca, o seu cérebro, ele já vai estar todo condicionado a entender quando você vir uma estrutura, você se deparar com uma estrutura que parece com as estruturas que você já estudou antes. Próxima e última estrutura aqui, I like to read books. Eu gosto de ler livros. I like to read books. Eu gosto de ler livros. I like to read books. I like to read books. I like to read books. Eu gosto de ler livros. Eu quero falar aqui só rapidinho sobre essa estrutura aqui, to read. Ou seja, às vezes nós encontramos um to aqui, é um pouquinho de gramática, mas é só esse pouquinho aqui. Nós encontramos a partícula to no inglês como a preposição para. Mas nesse caso aqui, é o verbo infinitivo no inglês. Os infinitivos no inglês, eles têm esse to aqui no começo. To read, to walk. O infinitivo são os verbos no português que terminam em ER. Correr, no caso aqui está ler. To read, aqui no caso é ler. Ou seja, a estrutura por completa, o to read, é o verbo no infinitivo do nosso queridíssimo português. Então, só uma dicasinha de gramática aqui, bem simples. Eu procuro não falar muito sobre gramática, mas só as coisas necessárias. I like to read books. Eu gosto de ler livros. Então, repitam muitas vezes. I like to read books. I like to read books. I like to read books. Eu gosto de ler livros. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.